Nesta manhã de segunda-feira, nós estamos recebendo, lá nos estúdios da FM Capital, do programa Tribuna Livre, o governador André Putinelli, que vai bater um papo com todos vocês, ouvintes, batendo um papo conosco aqui, eu, Sérgio Cruz, para saber como anda Mato Grosso do Sul, dinheiro que vem de Brasília, dinheiro mesmo do nosso estado, o que está acontecendo com relação à infraestrutura, saúde. Governador André Putinelli, é um prazer recebê-lo aqui no programa Tribuna Livre, nesta manhã de segunda-feira. Bom dia, tudo bem, governador? Bom dia, Marquinhos, bom dia, Sérgio Cruz, e através de vocês dois da Rádio FM Capital, bom dia a todos os nossos ouvintes. Como é que está Mato Grosso do Sul, governador, com relação a obras? Não é porque a população, ela sempre cobra obras. Olha, eu quero saber de obras. Claro que a segurança é muito importante, a saúde, e a saúde municipalizada, muitos municípios aí com a responsabilidade da saúde. Mas o nosso estado, a parceria com o governo federal, dinheiro para o nosso estado, o que é que nós teremos neste ano de 2013? Claro, já estamos aí no mês 7, mas muito trabalho já teve este ano e muito ainda por fazer. Como é que está hoje Mato Grosso do Sul, governador? Inicialmente dizer que depois de um primeiro ano dificílimo, o equilíbrio das contas se fez, porque sem equilíbrio das contas nós passaríamos a ter problema. O endividamento do Estado em termos percentuais vem diminuindo. Isso tem possibilitado que nós possamos dar, através de um custeio bom, serviços melhores à população. Serviços que atendam as pessoas, que façam com que os nossos munícipes, de todos os filhos que o pai André tem, o governador tem, o governo tem, todos os municípios possam ter serviços melhores. Tem uns que têm, tem outros que não têm. Muito depende também da gestão municipal. Porque se o prefeito não atua e não faz naquelas suas funções que deve primordialmente atender, como nos municípios que estão em gestão plena, na área da saúde, a saúde fica por conta e por culpa do governo do estado, quando na verdade a responsabilidade é do prefeito. Por isso se chama gestão plena. Além da saúde e educação, fomos premiados pelo MEC por sermos o estado que mais investiu em educação, 32,4% no exercício passado. A segurança contratou mais pessoas e autorizamos ao secretário Jacini, nesta última semana, a fazer concurso em todos os setores das polícias, civil, militar e bombeiro militar, agentes penitenciários, para que nós possamos contratar mais cerca de 1.500 homens em todos os setores no Mato Grosso do Sul. E assim prestarmos, através do serviço que o governo deve fazer, melhores condições, principalmente na saúde, na segurança, na educação e também em obras. Nós acabamos de assinar semana passada o contrato com o BNDES, que nos possibilitará, graças aos bons números que o Estado tem tido, melhores condições de fazermos mais infraestrutura e mais ação social no nosso Mato Grosso do Sul. Governador, com relação ao programa Mais Médicos, anunciado essa semana pelo governo federal, em que isso pode ajudar a saúde no estado de Mato Grosso do Sul, o senhor, por exemplo, concorda com a vinda de médicos estrangeiros? O senhor é favorável à ampliação do currículo, o senhor que é médico, é favorável à ampliação do currículo escolar dos médicos? Trazer mais médicos é importante, mas por que não trazer brasileiros? Dando condições a eles, uma vez que Mato Grosso do Sul tem um número acima do que a Organização Mundial de Saúde recomenda. Portanto, tem médicos, precisa atraí-los. Como é que nós vamos dar condições a um médico lá em Novo Horizonte do Sul? Fazendo com que lá ele tenha condições de diagnosticar bem e tratar bem. Como é que nós vamos dar condições lá em Japorã, se tem uma aldeia indígena, a Porto Lindo, que tem 4.000 indígenas, e a FUNAI não permite que o branco entre sem sua autorização? Então não é só o médico.
O médico é um dos componentes para a melhoria da saúde. Precisa melhores condições de saúde lá, portanto, maior quantidade de recursos. Precisa melhores condições de atendimento, melhores condições de trabalho. E aí o médico, tendo melhores condições de recurso e melhores condições de trabalho, vai trabalhar bem. Se não tem um centro cirúrgico lá em Japorã, como é que ele vai operar? Portanto, não é só médico. E depois tem médicos aqui nossos que já estão atuando no Brasil, mas não tiveram revalida o exame para ver se eles foram bem habilitados conforme a grade curricular do outro país. Paraguaios e bolivianos aqui, que estão no nosso Brasil e poderiam ser habilitados. Mas o problema fundamental final é que o médico não recebe o recurso suficiente por parte do governo federal. Eu estava falando com a prefeita Nilza Sérgio Cruz, lá de Novo Horizonte do Sul. Nós, o governo do estado de Mato Grosso do Sul, equipou um hospital lá. Faltava médico. Ela está pagando R$32 mil mensais para um médico. O governo federal se propõe a acrescentar 10 mil ao que de básico existiria. Ou seja, não vai médico. Ela paga 32 e 27 para um clínico. Não vai médico por 10 mil. Ah, não, mas nós vamos acrescentar 10 mil no médico da equipe da família. É 12 mil mais 10, 22. Então, é uma série de fatores. A iniciativa foi bem pensada, foi para resolver o problema. Só que está errado. Não é nesse sistema. O ministro da Saúde aconselhou de forma errônea a presidente da República. Ele agora que está começando a explicar, não, vai ter o revalida, não, vai fazer um currículo. E mais 2 anos. Se nós precisamos, eu vou repetir, Sérgio Cruz, o que eu escutei no Nashville. Eu ando ainda em Campo Grande, com meu carrinho dirigindo, não preciso de meganha, polícia me acompanhando, vou sozinho. Eu estive no Nashville e uma pessoa me perguntou, doutor André, quando me chamam de doutor André, é porque é lá da minha região de Fátima do Sul, Jataí, Vicentina, me conheceram, Glória, Dourados me conheceram. Doutor André, quando me chamam assim, eu presto mais atenção ainda porque é da região. O senhor acha que aumentando 2 anos, se nós precisamos de um médico para já, aumentando 2 anos, quando é que vão vir esses médicos? Você responde, Sérgio Cruz? Você responde? Se fizer um curso bem feito, com bom estudo e der condições de laboratório, de análise, de anatomia, de farmacologia, se der bom laboratório, com 6 anos se forma bom médico. Mas você acabou de falar aí, governador, que construiu um hospital lá em Novo Horizonte. Terminei de construir e equipei. E equipou um hospital. Quer dizer, o problema não é a infraestrutura, de repente a infraestrutura está chegando na frente do médico. Tem casos de hospitais que... Lá tem. Mas se ela fosse contratar a Nilza por 12 mil médicos da saúde da família, mais 10 mil que o médico, que o governo federal vai complementar, 22. Ela, para conseguir levar lá, teve que pagar 32. Então o problema não é o valor que eles estão dando, é uma série de questões. É infraestrutura, um bom médico e recursos por parte do governo federal. Na PEC 29, Congresso está uma beleza. Congresso chegou lá, vamos votar a PEC 29, que tinha quase 15 anos que não se votava. Votou a PEC 29. Pôs mais peso nos ombros dos prefeitos, eles têm que cumprir mais coisas. Pôs mais peso no ombro dos governadores, eles têm que cumprir mais coisas. E tirou o peso que estava lá, de 10% do que varia o PIB para mais, que o governo federal deveria acrescentar por ano. O governo federal não precisa acrescentar mais nada. Aí você paga uma consulta por parte do governo federal, sabe quanto? Menos de R$10. Então, está desigual essa questão. Estão com razão dos prefeitos reclamarem do Ministério da Saúde. Do ponto de vista do estado de Mato Grosso do Sul, esse tem cumprido o seu... A mais, deixa eu te dizer. Eu comecei falando que a gestão é plena. O que é plena? Quando eu cheguei na prefeitura de Campo Grande, foi em 1º de janeiro de 1997, o ex-prefeito Juvencio diz assim, ó,
eu encaminhei para que Campo Grande seja gestão plena. E você acha que é vantagem, Juvencio? Acho. Comecei a estudar depois de eleito, mas ainda não empossado. E quando cheguei 1º de janeiro de 97, tudo bem. Mato Grosso do Sul vai ter a sua capital, que não tinha, Campo Grande, o primeiro município em gestão plena. O que é plena? Eu assumo, eu como prefeito assumi todas as condições. Eu mando na saúde. Eu digo que tem que ser feito assim, que tem que ser feito assado. Quando você assume gestão plena, é você o responsável. Não precisa o governo do estado, teoricamente, acrescentar mais nada. E assim foi. No meu mandato, com o governador de 99 até 2004, eu não tive uma gota d'água de convênio. Toquei a saúde sozinho. Aumentei postos de saúde, ainda tinha deficiências e bastante, mas melhorou muito a saúde, por causa da gestão plena, por causa que dizia, eu vou tocar sozinho. Hoje tem 19 municípios em gestão plena, 19. Campo Grande, Três Lagoas, Dourados, Ponta Porã, Naviraí, Nova Andradina, Corumbá, Aquidauana, Anastácio, Jardim. Teoricamente eles são. Mesmo assim, eu fiz uma tal de contratualização. Não precisava fazer. A lei não diz que é para fazer. O que é contratualização? Eu acrescento, através dessa contratualização, dinheiro para os municípios que estão em gestão plena, que a obrigação seria só deles. Por exemplo, eu me lembro de Corumbá, que pediu que eu aumentasse esse ano e disse que eu não posso aumentar, porque eles também têm dificuldade, eu também tenho. Eu dou 2.746.000 reais por ano em grana, em dinheiro, para Corumbá, através da contratualização. E ela está em gestão plena. Quer dizer, em teoria, eu não tenho obrigação nenhuma. Aqui em Campo Grande eu dou dinheiro para a maternidade Cândido Marano, eu dou dinheiro para a Santa Casa, eu dou dinheiro para todos aqueles hospitais que estão contratualizados. Acrescento. Para o hospital universitário, que eles não tinham quando o MEC não colocava médico para fazer plantão, eu pago alguns plantões para médicos em especialidades específicas para o hospital universitário. E não teria obrigação, teria que ser só da prefeitura. Então, o governo do estado na área da saúde faz mais do que a obrigação de lei faz. E por que nós fazemos? Saúde é tratamento do nosso bem maior, da vida. Como é que eu vou deixar... Não, o sul mato-grossense e campo-grandense é só campo-grandense. A obrigação é só do Bernal. Não, ele é campo-grandense, sul mato-grossense e brasileiro. Do brasileiro estão pagando o SUS, que os procedimentos estão abaixo de mercado, como eu disse. Uma consulta é menos de R$10. Mas, governador, e o senhor atende os municípios que estão em gestão plena? E os municípios que não têm gestão plena? Não, atendo inclusive os que estão em gestão plena. Atendo a todos os que não estão em gestão plena e até aqueles que eu não teria obrigação de atender. Os que estejam em gestão plena, como Campo Grande, Corumbá, Dourados, Ponta Porã, Três Lagoas, Naviraí, Nova Andradina, Aquidauana, Anastácio, Jardim, Coxim, Paranaíba, eu não teria obrigação de atender. Atendo a esses também. Agora, governador, o senhor falou que um dos problemas, não é o único, mas um dos problemas é com relação ao salário dos médicos. Por exemplo, Paraíso das Águas, o mais novo município de Mato Grosso do Sul. Se ele precisar contratar 3 médicos especialistas, um pediatra e mais 2. Um clínico geral, um pediatra e um cirurgião. A R$32.000 seria R$96.000. Um município pequeno como esse, será que teria condições de pagar isso? Já que o senhor foi prefeito de uma cidade, da capital, e agora governador do estado, conhecendo todos os municípios, ele teria Paraíso das Águas teria, porque o índice de CMS dele ficou bastante alto. Mas eu não sei se todos teriam. Por isso que o governo do estado ajuda as prefeituras, complementa alguma graninha, algum dinheiro aqui para todas. Prefeito que disser... Agora nós fizemos os decretos, Sérgio Cruz, que vão publicar tudo. Quanto que prefeito... Aí cada município, cada cidadão de cada município vai saber quanto está indo de grana, quanto está indo para as casas, quanto está indo para ação social, quanto tem de vale-renda, quanto está indo para a educação, para a população avaliar.
se o prefeito está fazendo bem ou a prefeita está fazendo bem, se o governo está fazendo bem ou não. O governador, ainda dentro dessa questão do ensino médico, a prefeitura, o governo do estado, me parece que vai construir um hospital em Três Lagoas, é isso? Hospital universitário em Três Lagoas. Hospital público. Hospital público. Nós estivemos com a bancada federal Mas vai, 2 anos e meio vai atrás. construir, vai tocar ou vai só construir? Não, a prefeitura pediu que nós construíssemos. Então nós vamos dar de presente para a prefeitura de Três Lagoas. Nós fomos há 2 anos e meio para 3 falar com o ministro Haddad. E ele diz que vai fazer o curso lá em Três Lagoas, de medicina. Isso já tem 2,5 anos atrás. E teria 50 vagas ou 40 vagas, de 40 a 50 vagas para Três Lagoas, no ano de 2014. Então eles precisavam do hospital público em 2014. Elenquei dentro do que vou fazer para Três Lagoas como presente, a construção do hospital, que será entregue para eles poderem cumprir a questão do hospital e a residência médica nesse próprio hospital. Então vai ser um hospital público, municipal, de presente do governo do estado para Três Lagoas. A construção, por exemplo, da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, aqui em Campo Grande, prevê também esse curso de medicina? Sim. Deixa eu fazer uma ressalva. Nós vamos construir mais uma unidade lá em Dourados, que a sede da universidade é lá e vai continuar lá. A sede da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul é em Dourados e vai continuar lá. Nós vamos construir mais um bloco grande lá. Além disso, nós vamos construir um lugar aqui, porque a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, atua na escola Irmã Bartira e atua na escola Hércules Maimone. Um pedaço lá, outro pedaço aqui. Então nós vamos fazer a unidade para onde ela vai se deslocar. Então vai ter uma unidade da UEMS para o corpo administrativo da UEMS em Campo Grande, como nos outros lugares, atuar na sua própria unidade. Além disso, nós vamos fazer os laboratórios todos necessários para que possa ter a faculdade de medicina, o curso de medicina, para 40 alunos ano aqui, vinculados, e onde vai fazer estágio? No Hospital Regional de Mato Grosso do Sul. Então, unidade para ter a sede da UEMS de Campo Grande em Campo Grande. A sede de todo o estado continuará Dourados. Laboratórios para o curso de medicina e vinculado ao hospital regional. Governador, nós não tivemos a oportunidade de conversar. Qual a análise que o senhor faz com relação aos protestos que aconteceram no Brasil, as manifestações, não é? A população indo à rua, reivindicando? E parece-me que muitos deles falando, olha, os políticos precisam pensar mais, refletir, pensar mais no povo. E nós sabemos que o senhor já trabalha, já anda, o senhor mesmo acabou de falar, olha, continua andando em Campo Grande, nos municípios do Mato Grosso do Sul. Qual a sua opinião com relação a essas manifestações, esses protestos que aconteceram aqui nesse nosso país, governador André? Manifestações, opiniões, pedidos, solicitações se fazem de forma plena agora, porque nós estamos numa democracia que foi conquistada. Eu me lembro do primeiro discurso do Sérgio Cruz, 9 de abril de 1981, lá em Fátima do Sul, quando eu estava entrando na política. Ele dizia assim: eu sei que eu sou feio, mas muito mais feio do que eu essa situação do Brasil. 81 não tinha democracia plena, nós fomos ter eleições para instâncias hidrominerais, faixa de fronteira e prefeitos das capitais em 85, né? Então conquistamos a democracia. Hoje se faz plenamente. Só que não se pode ter excesso. Nós, por exemplo, aqui, pedimos que o doutor Vantuir Jacini, secretário de Segurança, e o coronel Davi chamassem os líderes dos movimentos para pormos-nos à disposição deles para ser feito dentro da ordem, e foi tudo bem no primeiro dia. No segundo dia, aproveitadores e vândalos já começaram a entrar. No terceiro dia, teve o vandalismo, foram presos 22. Então, manifestações ordeiras e pacíficas são frutos da democracia. O governante, seja prefeito, governador ou presidente da República, que não ouvir a maioria da população, está fuzilado. Tem que ouvir.
Nem todos os pedidos são possíveis de ser atendidos. Alguns, pelo desconhecimento de quem pede, extrapolam no que pede. Por exemplo, passe livre sem pagar passe de ônibus é possível? Claro que sim, eu gostaria, você gostaria, mas vamos em sã consciência. Isso daí é uma utopia que não vai ser alcançada. Agora, por exemplo, a presidente Dilma desonerou 7%, 7,34% do PIS e do COFINS das passagens de ônibus. 7% de 2,85 quanto dá? 20 centavos. Então, só do que a presidente Dilma baixou no Brasil inteiro, do PIS e do COFINS, as tarifas de ônibus, os prefeitos do país inteiro poderiam pedir 7,34% que baixasse, obrigar as concessionárias. Aqui a conta daria 20 centavos. 2,85 menos 20 centavos, iria para 2,65. Fora os tributos municipais. E aproveito para esclarecer que passagem de ônibus urbana em Mato Grosso do Sul e na área metropolitana não tem ICMS. O governo do estado não cobra ICMS. Nas de longa distância intermunicipais, acima de 200 quilômetros mais ou menos, aí se cobrava 17%. Há 4 anos atrás eu baixei 3,4%, baratei a tarifa para 3,6%, baratei a tarifa para 13,4% o ICMS. Então, essas coisas a população precisaria saber para diferenciar o joio do trigo. Mas ela vai, ao longo do tempo, a democracia vai fazer com que tudo apareça. O governador, dessas manifestações havidas, dizer, esses decretos que o senhor acabou de publicar, mostrando transparência, já foram resultantes disso ou o senhor já tinha esse projeto de fazer isso há algum tempo? Vou fazer uma revelação aqui, Sérgio Cruz e Marquinhos, que eu nunca fui alardear aí na rua. 1997, 1º de janeiro de 1997, eu entrei na prefeitura. Foi entregue para o Ministério Público todas as contas de bancos daí para frente para o Ministério Público. Desde 1997, as contas gráficas dos 4 bancos que eu atuo, o imposto de renda, declaração anual do produtor e a vintenária dos imóveis comprados e vendidos. Não fui lá, eu fiz isso. Por isso que quando teve crises que vieram dizer o André tem isso, o André tem aquilo, eu dizia, não é de agora que eu faço não, meu bem. É desde 1997. Desde 97. E já fazíamos parte no governo. Portal da Transparência, publicávamos alguma coisa. Agora mandei publicar tudo. Querem saber o quê? Querem saber tudo? Vai estar publicado. 5 decretos. Que o sujeito, quando entrar no serviço público, ele já tem que entrar com certidões cíveis e criminais isentas. Os que já estão sendo chamados para até o final deste mês apresentarem todos. Pode ser que alguém, na hora da apresentação, estava zerado, era ficha limpa. E depois, no decorrer, faça alguma coisa que não seja. Vai ser tirado. Então, os que estão no serviço público, a começar com o exemplo que eu já havia dado, teve alguém que no Facebook disse, e o governador vai entrar e vai fazer isso? Não, eu já fazia. E está à disposição. Um caixotão que eu levei no Ministério Público, mais 2 outras vezes reiterando isso. Bom, além do decreto disso, vai publicar variação patrimonial e abertura do sigilo fiscal. O servidor vai publicar. Eu não quero. Vamos dizer que o fulano não quis. E aí vamos ver qual seria a opinião da população se fosse governador ou governadora. Nós vamos publicar o extrato, não é só o balancete, que todo mundo que tem acesso, basta ir no Tribunal de Contas, tem acesso mensal. Nós vamos publicar quanto nós passamos para os outros poderes, quanto repassamos para a Assembleia, para o Ministério Público, para o Tribunal de Contas, para o Tribunal de Justiça, para a Defensoria Pública, para a UEMS, quanto que nós gastamos de custeio, quantos que nós gastamos naquele mês de investimento. Uma folha, vamos publicar todo mês
o mês inteiro o resumo. Quer algum detalhe, se habilita e peça, a Secretaria de Administração já está dada a ordem de dar. E com isso, a transparência que era parcial, nós fazíamos parcialmente, agora vai ser total. Governador, o senhor falou em prioridade para a segurança pública. Nós temos hoje em Mato Grosso do Sul uma estatística sombria de mulheres que são assassinadas por violência doméstica. E Mato Grosso do Sul é um dos poucos estados do Brasil onde as delegacias de mulher não funcionam aos sábados e domingos, dia em que a incidência de violência contra a mulher é bem maior. O senhor pensa em melhorar esse atendimento às mulheres, em dar um plantão de sábado e domingo, abrir mais delegacias de mulheres pelo Estado? Em melhorar o sistema contra a prestação do serviço, penso, e aumentar a unidade. As unidades existentes, não. Precisa fazer com que elas operem melhor. Basta que você pegue uma delegada mulher e coloque nas que são de plantão, também delegacia da mulher, funcionar num único prédio para que aos sábados e domingos, por exemplo, tenha a delegada da mulher para acolher estas propostas. Governador, eu recebo aqui um SMS, quero aproveitar a presença do governador e fazer um apelo. Falta remédio de pressão no posto de Rio Negro e quando tem jogo do Brasil, o posto simplesmente fecha. Aí eu acho que já é o problema do administrador da cidade. Ele está dizendo que está faltando remédio de pressão lá no posto. O amigo que mandou de Rio Negro cobre do prefeito, a obrigação é do prefeito. Eu repasso dinheiro para Rio Negro para que ele faça. Eu não posso administrar. A gestão e a administração de Rio Negro é de Rio Negro, de Coxim é de Coxim, de quem está em gestão plena, como Campo Grande, Corumbá, Ponta Porã, Dourados e Três Lagoas, é exclusivamente do prefeito. Então tem que cobrar dos prefeitos. Eu vou publicar quanto que eu mando para cada município, para que o cidadão saiba aí de quem tem que cobrar. Mas eu vou fazer um alerta e dizer, ó, meu amigo Gilson, prefeito, tem alguém que mandou por SMS que está faltando remédio e no final você, como prefeito aí, põe ordem na casa. O Pacheco da Vila Almeida, complexo esportivo, o Estado ele vai concluir o complexo esportivo ali? É a única obra ainda que está faltando ali na Vila Almeida, na Copa Trabalho, mais especificamente. Nós vamos concluí-lo e entregá-lo para a próxima administração. Um ouvinte também ligou, governador, por que o combustível é tão caro no nosso estado? Eu acho que ele faz essa pergunta porque nós temos muitas usinas de álcool, né, e o álcool também. Porque existe lobby dos empresários que fazem isso. Então, é uma excelente pergunta. Você tem para cobrar imposto a seguinte coisa. Você põe a pauta do combustível. Quanto custa o combustível? Tal. Sobre ele você multiplica o percentual que você quer cobrar de imposto. E aí você tem o tributo lá na ponta. Quantos centavos você cobra? Desde 4,5 anos atrás eu fiz um acordo com o Simpetro e congelei a pauta abaixo do valor de mercado. Houve um período lá em Dourados que um posto vendia gasolina a R$ 2,45, como se fosse hoje, por exemplo. Uhum. E em média está R$ 2,80, R$ 2,85, R$ 2,90, até R$ 3. Por que ele conseguia vender? Nós fomos para lá porque todos os outros denunciaram que a gasolina estava batizada. Fomos lá e provamos que não estava batizada. Por que ele estava uma margem de lucro menor e estava vendendo 10 vezes mais do que vendia? Então, cobre do Simpetro, que a pauta, veja se eu estou falando a verdade, a pauta está congelada há 4 anos e meio por parte do governo do estado, num valor comercial do álcool, do diesel e da gasolina abaixo do valor do mercado, e eles poderiam vender mais barato. A alíquota é a mesma. Se o resultado final é mais caro, é porque tem alguém querendo ganhar demais. A população vá lá e vá no posto, pesquisa no outro posto, diz que não compra, venha ver se é verdade que eu, André, estou dizendo, do congelamento há 4 anos e meio, e cobre aí dos frentistas. Tem uma rede que foi reclamada pelos demais aqui em Campo Grande, que vende 20 centavos em média mais barato o álcool e principalmente a gasolina. Procurem. Governador, vamos falar um pouco sobre esse problema
essa questão indígena no estado de Mato Grosso do Sul. Vamos. O governo do estado terminou, né, se tornando um dos interlocutores e de maior responsabilidade na solução do problema da questão indígena. Como é que está sendo encaminhado? O que é que você acha que o que está errado no encaminhamento, o que deve ser aproveitado? Como vai se resolver o problema indígena de Mato Grosso do Sul? Primeiro precisa dizer, Sérgio Cruz, que tem 9 etnias. Ou seja, 9 índios de culturas diferentes no estado. Ofaiés, Cambas, Quiniquinal, Cajuel. O problema maior está com os Terenas e com os Guaranis e Kaiowás. Mas cada solução, cada aldeia é uma solução diferente. Por exemplo, tem 2 aldeias ali entre Itaporã e Dourados. Uma chama-se Jaguapiru e outra chama-se Bororó. Tem 11 mil índios ali, entre as duas. Estão entre os perímetros urbanos de uma cidade e outra. Aquelas não têm jeito de crescer. Qual que era a solução para Jaguapiru e a Bororó? Retirar os índios de lá e colocá-los numa terra própria deles, se o governo federal quer fazer isso. Qual é a solução de Porto Lindo, lá em Japorã? Tem 4 mil índios em Japorã. Aumentar um pouquinho o tamanho da Porto Lindo e da infraestrutura. Na realidade, quem sustenta os índios, sustenta não posso dizer isso, quem auxilia os índios em Mato Grosso do Sul é o governo do estado. Existiam bons programas antes do meu governo para os índios. Era dado uma cesta de 22 quilos. Eu aumentei proteína animal, porque eles estavam com deficiência proteica. 22 foi para 27 quilos. A cada 45 dias, eu dou uma cesta alimentar para os índios, para quase 15 mil famílias de 27 quilos. Tinha Vale Universidade Indígena, 80, hoje são 120. O governo do estado dá faculdade para o índio que chega, termina o 2º grau, na matéria que ele quer, e dá uma bolsazinha, por exemplo, ele está em Mundo Novo, não tem faculdade lá, ele tem que vir para Dourados. Ele, além de dar faculdade lá em Dourados, ele dá um dinheirinho para o deslocamento. Além disso, nós criamos novos programas. A aldeia urbana de Campo Grande, Marçal de Souza, fui eu como prefeito que construí. Nós fizemos a aldeia produtiva, damos semente, insumo, mudas de cítricos para os índios plantarem para terem alguma produção própria. E compramos 70 tratores para dar para as aldeias indígenas. Quer dizer, nós, o governo do estado, que não tem essa obrigação, quem tem a obrigação é a FUNAI e o governo federal, auxiliamos. O que falta para o índio? Vir e resolver o problema. O governo federal veio aí e 5 de agosto agora deste ano tem que dar uma solução para a questão das terras indígenas Buriti ali em Sidrolândia. Não está indo a questão. Vai chegar dia 5, vai explodir, porque os patrícios índios fizeram um armistício, os brancos fizeram os armistícios, eles estão de mãos dadas, tudo numa relativa tranquilidade, esperando o governo federal, que entendeu que aqui não é grilo, não é grilagem de terra, foi ele próprio que deu as terras, vendeu, não é deu, vendeu as terras, portanto ele não pode tomar as terras, ele tem que pagar. Concordou com isso, vieram 4 ministros aqui, concordaram 5 de agosto. Está meio parada a questão. Não fizeram ainda a avaliação das terras. Vai chegar 5 de agosto, como é que vai fazer? Então, eu preocupado com isso, nós vamos essa semana chamar o Ministério Público Federal, chamar os patrícios indígenas, chamar todas as pessoas e vamos mostrar a nossa preocupação para o governo federal, dizendo, olha, 5 de agosto tem que se resolver a questão. Como é que nós vamos resolver? Graças a Deus e graças ao entendimento dos indígenas de um lado e dos produtores rurais de outro lado, está numa relativa calmaria hoje. Mas depois do dia 5, se não derem solução definitiva, vai explodir. Governador André Putinelli, um dos desafios do seu governo é a habitação. Como é que está a situação da habitação no nosso estado? Entre as já construídas
entre as que estão em construção e entre os contratos já assinados, nós chegamos perto de 60 e poucos mil, 62, 63 mil casas. Nós queremos ver se passamos de 70 mil casas. Então, volto a repetir, entre as que já foram construídas, entre as que estão em construção agora, e com esses contratos todos que nós assinamos a semana retrasada e passada, tem entre 62 e 63 mil casas que estão prontas. Vamos tentar passar de 70 mil, quem sabe chegar a 80 mil, em todos os municípios do estado de Mato Grosso do Sul. Não importou para mim, não importou para o governo do estado, governado por mim, se o prefeito era do PT, se o prefeito era do PMDB, se o prefeito era do PSDB. Construímos casas em parceria com todos os municípios. E, ultimamente, nós assinamos um contrato de 500 casas, por exemplo, lá com Dourados, em que nós, do governo do estado, apesar de ser minha casa, minha vida, o governo do estado inteirou dinheiro para construir. Em Anastácio, em Dourados, em Sidrolândia, em todos os 79 municípios tem casas construídas em parcerias com o governo do estado de Mato Grosso do Sul. E vamos buscar mais. Governador, com relação a esse financiamento do BNDES, a gente poderia detalhar um pouco mais o que vai ser feito com esse dinheiro, quando é que vai começar? Vai dar tempo de o senhor terminar ainda no seu governo todos esses investimentos? Sérgio, eu tenho uma característica que o povo já aprendeu a conhecer. Eu digo o que eu vou fazer e faço. Por isso que eu estou demorando. Nós já assinamos são dois contratos. Por que nós assinamos esses contratos? Porque os números de Mato Grosso do Sul melhoraram imensamente. Quando eu entrei no governo do estado, nós tínhamos 181% de uma receita corrente líquida devendo. Com este empréstimo somado, nós vamos ficar devendo 128% de uma receita corrente líquida. Ou seja, nós estamos trazendo do BNDES a juros subsidiados 1,90 bi, que mais o dinheiro de contrapartida do Estado vai totalizar 1,210 bi. E tem já alguém da oposição que está dizendo, o governador podia dar esse 1,5 bi. Primeiro, não é 1,5 bi, é 1,90 bi que nós estamos pegando emprestado, a juros subsidiado, e com esse empréstimo ele vai ficar 128% de uma receita corrente líquida, quando sem empréstimo nenhum, com conta bloqueada no começo do governo, nós tínhamos 181% devendo. Então melhorou muito. E porque melhorou muito, o BNDES está emprestando a juros subsidiados. Nós vamos fazer. Quando você faz um programa, você tem que mandar lá. O que é que você vai fazer com esse dinheiro? Não é depois que faz. Então esse da oposição, além de saber que não é 1,5 bi, ou ele está de má fé, ou ele está de burrinho. Porque ele não se entende bem com os números. Segundo, ele sabe, porque já foi executivo, que tem que mandar o projeto lá e tudo está escrito. A gente manda um projetão e aí o BNDES analisa. Primeiro o governo federal analisa, depois o BNDES analisa, diz, ó, essa estrada aqui você está querendo fazer, mas não convém fazer. É um município pequeno, lá não tem gente, e aqui e já tem uma estrada alternativa, então analisa o projeto. Então tudo que está no projeto já é sabido. É só dizer que vamos começar e fazer. E agora, neste final de mês, ou no comecinho de agosto, tendo assinado os contratos, quando eles forem publicados na derradeira e definitiva vez no Diário Oficial da União, nós vamos dizer, ó, o que a maioria sabia, porque já estão todas as licitações feitas. Então o camarada não pode dizer que ele está incitando prefeitos, dizendo o seguinte, vamos pedir para o governador que ele faça em cada um dos municípios. Eu já fiz e vou continuar fazendo. Não precisa ele estimular. Os prefeitos deles também receberam casas e receberam recapeamento. Eu vou fazer mais casas e recapeamento. Mas neste empréstimo, a característica principal é a integração das regiões e das pessoas. É a ação social. Apesar de os números quantitativamente não serem tão grandes, a característica principal é a integração das regiões para que as pessoas possam ter melhor atendimento por parte do governo e ação social. Vão ter arranjos produtivos locais para incentivar, por exemplo,
a Associação dos Carvoeiros, a Associação da Olaria, lá de Rio Verde, as associações de pesca. Então, arranjos produtivos locais. Vai ser construída a unidade da UEMS lá em Dourados, vai ser construída a unidade da UEMS aqui em Campo Grande, vai ser feita a faculdade de medicina para os laboratórios aqui em Campo Grande, vai ser feito um hospital público destinado lá a Três Lagoas e dado de presente para lá. E em todos os municípios vai ter ação social do governo. Eu creio que o tamanho de obra será tão grande, na área social, volto a dizer, que vai demorar bastante para que digam se já houve em qualquer tempo do Estado tamanho busca de desenvolvimento. Como diz o nosso slogan, novas conquistas, novos horizontes. Mais novas conquistas e brilhantes horizontes para o futuro. E na área de infraestrutura, governador? Quer dizer, na área de infraestrutura social, você já disse, na área de infraestrutura, obras estruturantes, chamadas obras estruturantes. Obras estruturantes. Aquelas que têm grandes bolsões de área, que por não ter estrada no meio delas, não se leva a produzir e não se tira a produção porque não tem o que produz. Vou dar como único exemplo, dentre as inúmeras obras, a 040. Se você pegar Campo Grande até Três Lagoas, 262. Campo Grande até Nova Alvorada, 163, BR. E de Nova Alvorada até Bataguaçu, você tem um retangulão. E nesse miolo, você pode trazer para produzir 1 milhão de hectares novos à produção. A 040, nos seus 244 quilômetros, vai unir as Três Barras, passando pelo meio de Ribas do Rio Pardo, pelo meio de Água Clara, chegando até Santa Rita do Pardo. Esta estrada estruturante, como diz o meu amigo Sérgio Cruz, vai incorporar 1 milhão aproximadamente de hectares à área de produção do nosso Estado. Nosso Estado vai produzir mais, vai gerar mais emprego, vai gerar mais renda e vamos fazer mais coisa. Governador, e o tempo para fazer todas essas obras? Você vai ter tempo? O seu governo eu sei que é possível que tenha. Agora, o governador André Putinelli vai ter tempo de fazer? Até 31 de dezembro de 2014, tem 12 meses do 2014, mais 5 meses de agosto para frente, mais 16 dias, hoje é 15 de julho, mais 16 dias. Então eu tenho 17 meses e 16 dias para construir. Todas nelas eu vou pôr plaquinha. André Putinelli que fez essa obra. E o Senado? O Senado é composto de 81 senadores e nós vamos indicar ou homem ou mulher como candidato a Senado por Mato Grosso do Sul. E o governador André Putinelli, 2014, né, o PMDB, os PMDBistas aguardando, e claro, todo o Mato Grosso do Sul aguardando aí o nome, se definir um nome para 2014. Tanto para o governo do Estado como para o Senado. O senhor já disse uma vez aqui que o senhor prefere cuidar dos netos. Será... Não é que eu prefiro ouvir a população e apesar de várias e várias pesquisas de dentro do Estado e de fora do Estado me darem à frente da soma dos dois outros candidatos, se valer a minha preferência, eu prefiro que haja uma sucessão, que haja uma renovação. E apresentarei quem no meu lugar fosse. O governador não ficou muito claro, mas não vou ser candidato ao Senado. Certo, mas com relação, por exemplo, à definição do quadro dentro do PMDB, é claro, a sucessão... Cabe ao PMDB. Mas os outros concorrentes, os outros não inimigos, os outros concorrentes, democracia é isso. Eu não sei se você levou borrachada no lombo, Sérgio Cruz, mas eu levei. Algumas vezes. Em 1968 eu era um estudante de medicina. Muito afoito. Né? No terceiro ano de medicina, e desfilando na avenida lá em Curitiba, foi só
a nossa turma gritar abaixo a ditadura, que a dita veio dura no nosso lombo, viu? E eu magrinho, corri, feito um condenado, mergulhei ainda por baixo de uma porta, dessas portas de ferro que fecha. Mergulhei lá, foi o tempo de fechar a porta, quase que fecha no meu calcanhar. Fiquei lá dentro, quietinho. Nós conquistamos a democracia e então agora tem que ouvir a população. Eu já cumpri a minha missão, penso eu. A população que tem que se manifestar e o partido que tem que se manifestar. Então caberá ao partido a decisão. Se coliga ou não coliga, se apresenta a vice do Reinaldo, se apresenta a vice do Delcídio, se apresenta a vice de outro alguém, ou como eu vou fazer, vou falar. Eu simplesmente vou falar. Nem votar, eu vou votar. Diz, olha, eu acho que o partido se afirma apresentando candidato. Nós temos candidato, eu acho que deveríamos apresentar candidato ao governo do Estado e candidato ao Senado. Permitindo que agora que diminui é um suplente de senador só, então vai ser mais valorizado, aliança com os outros partidos. Vice do nosso candidato ou da nossa candidata de outro partido e primeiro suplente do nosso candidato ou da nossa candidata de outro partido. E aliança na proporcional, se for permitido. Então, eu sou da opinião que no pluripartidarismo se façam alianças. Chapa pura de jeito nenhum. Conselho, vou dar um conselho de alguém que tem alguma experiência, né? Vou dar um conselho. E o partido é que decidirá. O André vai ajudar os amigos e os companheiros lá. No caminho que o partido quiser, eu acompanharei, porque eu penso que a maioria do meu partido tem a cabeça suficiente para achar o caminho mais correto. Eu vou só palpitar. E para encerrarmos, governador, o governo federal está ajudando em Mato Grosso do Sul, os projetos que o senhor está levando lá estão sendo atendidos, não é? Porque é aquilo que o senhor falou. Não adianta o governo federal falar que tem dinheiro. Se não tiver bons projetos, ele não libera o dinheiro. Não adianta. Então precisa também de bons projetos para que esse dinheiro venha. Bons projetos nós temos, tanto é que apresentamos desde maio de 2012 no BNDES e no governo federal e nós fomos aprovados. E aqui eu quero fazer justiça à presidente. Não quero entrar no mérito se a presidente está indo bem politicamente ou não. Eu respondi a uma pessoa interesseira do outro lado, e agora que a presidenta está mal politicamente, e do partido dela, hein? Essa pessoa que estava falando, agora que a presidenta está mal politicamente, você ainda vai acompanhar? Eu disse, olha minha filha, eu vou dizer o seguinte, ingratidão é a pior coisa que tem. O Mato Grosso do Sul tem que ter gratidão ao governo federal, do presidente Lula, como eu tive quando prefeito ao presidente Fernando Henrique, e como eu tenho agora a presidenta Dilma. Estava encalhado esse processo no BNDES, no governo federal, no Ministério da Fazenda, a presidenta, quando eu tive audiência com ela, e fomos auxiliados pelo vice-presidente Michel Temer, telefonou 2 vezes. Se os números do governo do estado de Mato Grosso do Sul estiverem bons, como o Putinelli, que ela me chama de Putinelli, e já me chamou de meu lindinho também, uma vez. Se os números do governador Putinelli estiverem bons, é para fazer justiça, porque tinham algumas forças ocultas que estavam segurando lá. Podia ter assinado em fevereiro. Muito bem. Verificou, aí depois eu tive com ela, quase um mês depois, como é que é? Seus números estão bons como você está falando assim? Disse, estão, presidente, mas ainda está meio encalhado. Passou a mão no telefone e disse, aqui, ó, se os números de Mato Grosso do Sul estiverem bons, vamos atender Mato Grosso do Sul. Eu disse, respondendo a essa pessoa que disse, agora que ela está. Eu disse, olha, o governo do estado de Mato Grosso do Sul sabe ser agradecido. Ela determinou como magistrada que fosse atendido o filho Mato Grosso do Sul, não é o André. Então, eu vou dizer isto porque é verdade. Eu tenho que ser grato a ela, como presidente da República, porque ela fez justiça a Mato Grosso do Sul, apesar de ser do PMDB. Ah, mas é da base aliada. Mas ela fez lá com o Eduardo Campos, ela fez com o Rio de Janeiro, ela fez com o Rio Grande do Sul, ela fez com todos. Agora, questão política, cabe essa que está querendo abandonar, porque eu via figurinhas que estavam de rostinho colado com a presidente.
E agora, o que aconteceu? Sumiu. Né? Então, eu penso que a gente tem que retratar a realidade. O Mato Grosso do Sul deve ser grato a ela por esse aspecto. Politicamente nós vamos discutir lá na frente. E o partido é que vai decidir. Governador André Putinelli, quero agradecer a participação nesta manhã de segunda-feira aqui no programa Tribuna Livre, desejar uma ótima semana, um ótimo mês aí, e que o senhor venha mais vezes trazendo boas notícias para o povo sul-mato-grossense. E agradecendo e me despedindo dos ouvintes da FM Capital, me despedindo do meu amigo Sérgio Cruz, que olha, 9 de abril de 1981, lá em Fátima do Sul, primeira vez que eu discursei. Eu sei que eu sou feio, mas muito mais feia essa situação que está aí do governo federal. Desde aquele tempo eu sigo o Sérgio Cruz no seu aprendizado. E me despedindo de vocês, convidar, porque nessa semana, não sei o dia, me parece que será sexta-feira, nós vamos entregar o governo do estado, fez quase 105 mil metros quadrados de asfalto e drenagem lá no Jardim Aerorancho. Aquela obra é do governo do estado. Não tem dinheiro da Prefeitura Municipal de Campo Grande, não. Tem dinheiro do governo federal, eu juntei 61%, 62% do governo federal, 38%, 39% do governo estadual, e nós estamos dando para a população lá, e além disso lançando 3 novas etapas só com grana da tia Dilma e grana do tio André. Lá no Jardim Aerorancho. O pessoal do Aerorancho aproveita, né, para saber, tem 2 ruas lá que... Aquelas são da prefeitura. Globo Globo de Ouro, Independente. Tem 3 ruas. Globo de Ouro, que é paralela com a Norte-Sul, que fui eu quando prefeito fiz. Depois a Independência, depois a Charlotte. Tem mais a Charlotte. Charlotte, A Charlotte, eu conheço lá. Essa é da prefeitura. Essa é a etapa B. A etapa B está no lombo da prefeitura. Um dia a prefeitura consegue fazer. A etapa A é do governo do estado que já está 3 etapas. 3 etapas já está pronto. Por isso que eu levei lá, quando eu anunciei o asfalto, ó, o asfalto que o André vai fazer aqui, ó, da rua Taumaturgo até a rua da linha do ônibus acima da Charlotte, da rua da Raquel de Queiroz e da rua Filipinas. O que está no miolo dessas 4 ruas assim, é do André Putinelli, que eu estou entregando, bonitinho, bem feitinho. Vai ser na sexta-feira agora? Eu acho que vai ser na sexta-feira. Sexta-feira, Rachidão? Sexta-feira, Rachidão aqui me acode e informa. Sexta-feira. E aí eu vou lançar mais 3 etapas para dizer. Então, a Rua Globo de Ouro, Independência e Charlotte, essas são por conta do tio Bernal. E essas não entram nessa próxima etapa, não, né? Não, porque o tio Nelsinho, na gestão passada, fez o projeto de trabalho, recebeu no final do ano 200 mil reais que estão depositados na conta, lá, não deu tempo dele executar e está lá, então está esperando. Tem dinheiro. A grana já está disponível. 200 mil, não sei se veio o resto. Aí a eficiência de prefeitura que na sucessão tem que continuar os projetos. Então, Rua Globo de Ouro, Independência e Charlotte é por conta do tio Bernal, porque o tio Nelsinho pegou o dinheiro, 200 mil reais, que não é todo, tem mais para poder fazer essas 3 ruas. E eu prometi 2 travessinhas lá. Se ele declarar para mim que ele não dá conta de fazer, faço eu. Tá certo, governador André Putinelli. Muito obrigado pela presença mais uma vez, uma ótima semana. E o Daniel Magalhães mandou aqui uma perguntinha. Daniel, amanhã eu vou perguntar... Pode perguntar que eu mando bravo. Mas então tá bom, vou passar então do Daniel Magalhães do Ramstebit. Os impostos da casa vêm em nome da AGEAB. Por quê, governador? Eu vou perguntar para o Marum, como é o nome do menino? Aqui? Daniel Magalhães, não é? Tá. Porque a AGEAB que construiu o Ramstebit. Quais impostos? O IPTU, Imposto Predial e Territorial Urbano, se isto for, é porque ainda não houve a transferência da escrituração. E aí o que tem que ser feito? Tem que ser feito para que a AGEAB repasse. Talvez o reconhecimento do loteamento por parte da prefeitura, eu vou procurar me informar, Daniel Magalhães, e dizer para você. Tá bom? Um grande abraço. Muito obrigado, governador André Putinelli. Seu Sérgio Cruz, vamos embora, Sérgio Cruz.